João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Depois, eu e a Sara vamos cantar um hino aqui. Não saiu não, irmão. Vai cantar sem ensaiar mesmo. Viu, Silvio? Vamos ver o que vai dar. Se der, deu. Se não der, deu. Vai. Como diz os irmãos que aí, não, o importante é louvar o Senhor, né? né, irmão Lírio? Não deu certo não, mas louvou, tá bom. Tá tranquilo. Vamos lá. João 3, versículo 1 a 8 diz o seguinte. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor fez se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? A discussão sempre hoje é o seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Sabe, o pastor que fez aqui umas perguntas aqui, hoje é o dia das perguntas, né, pastor? A gente fazer certas perguntas para a gente hoje. A gente precisa sair daqui hoje questionando Deus. O que eu preciso fazer para poder eu ter certeza da salvação? O que é ter certeza da salvação? Porque muitas pessoas dizem, eu sou salvo. Outros dizem que eu ouço Deus, eu ouvir Deus. Mas a gente precisa entender o que isso significa na prática. Porque na teoria, quando você senta lá numa academia teológica, você vai ouvir um caminhão de coisas a respeito de teologia, a respeito da palavra de Deus. Muito bom isso. Eu, particularmente, aconselho todos a você também fazer a mesma coisa. Mas só isso não adianta. Isso não adianta. E vimos que agora Jesus, ele é interpelado por um homem que tinha um conhecimento vastíssimo. Ele era príncipe dos judeus. A cadeira dele, lá na sinagoga, era grande. Mas, com toda a teologia dele, com todo o conhecimento dele, por tudo aquilo que ele sabia sobre a lei, sobre tudo, existia algo, ele via em Jesus algo que ele não via nele, né? Porque ele tinha o conhecimento, mas ele via em Jesus algo muito mais profundo, que é a prática do viver cristão. Como é que eu posso saber se alguém é de Deus ou não? Como é que você vai saber se alguém ele é vindo de Deus ou não? Isso é outra questão que também devemos perguntar. Será que aquele pastor, ele é de Deus? Será que aquele irmão, aquela irmã, ele é de Deus? Será que eles pertencem a Deus, como o pastor falou aqui sobre Eliseu? Será que quando a sulamita olhava para Eliseu, e o que ele caracterizava, o que podia Eliseu mostrar para a sulamita que ele era um homem de Deus? Então, são coisas que devemos perguntar constantemente. Eu conheço pessoas, eu já ouvi falar de pessoas, eu não conheço pessoas, porque eu nunca vi essa pessoa na minha vida, mas eu já ouvi falar de pessoas que hoje não congregam mais em igrejas. Por quê? Porque ficaram decepcionadas.
que não querem mais saber de igreja por causa de tantas coisas que aconteceram, de tantos escândalos que aconteceu, de tantas palavras erradas que foram pregadas, com tantas coisas que foram pregadas, e na verdade nada daquilo funcionou. Então precisa a gente entender que para poder ver alguém que seja de Deus, tem que ver Deus fazendo alguma coisa em favor dessas pessoas. Uma das questões que me chama muita atenção é isso. Porque para eu ser pastor, para eu ser alguém que é chamado um homem de Deus, né, como está aqui o pastor Mauro Roberto aqui também, e outros mais, nós temos que, alguém tem que ver em nós alguma coisa que chame a atenção. Não algo extraordinário. Eu falo bonito, eu canto bonito, eu toco bonito, eu sou uma pessoa que tem uma dicção, uma forma de eloquente de pregar. Não é isso que Deus, não é isso que chama a atenção do povo lá fora. Todo mundo lá fora está olhando para a gente, sabe, com uma forma de dizer assim: eu preciso encontrar na vida de cada membro daquela igreja algo que eu possa me chamar a atenção para poder me tirar dessa vida miserável que eu vivo. E de repente, não sei o que levou Nicodemos a ir de noite falar com Jesus. Tem algumas conjecturas, diz que Nicodemos, ele tinha vergonha, ou a Bíblia não diz isso, eu não posso afirmar que Nicodemos realmente tinha tudo isso. Mas a verdade é que ele foi até Jesus. E o testemunho de Jesus para ele fez com que ele fosse um homem que acompanhasse Jesus a partir daquele momento. Vamos observar que quando Jesus morreu, ele que foi José de Arimateia, conduziu o corpo até o sepulcro. Então existia já a conversão na vida de Nicodemos. Mas aí, e nós? O que é nascer de novo para mim e para você? O que significa eu dizer que eu nasci de novo? Às vezes existem muitas coisas, muitas teologias pregando sobre isso, sabe? E eu fico, às vezes, olhando ou observando algumas coisas sendo ensinadas, mas não precisamos ir muito longe, é só olharmos para o texto. A gente vai entender o que é nascer de novo. E podemos ver aqui, amados, que Jesus disse: olha, quem não nascer de novo, ele não vai ver o reino de Deus. Isso deixou, sabe, Nicodemos um pouco meio perturbado. Mas como pode alguém voltar ao ventre? Então Nicodemos entendeu que alguém tinha que voltar ao ventre novamente para poder nascer de novo. E Jesus olhou para ele e não entendeu nada. Então vamos explicar para ele. Se nascer da água e do Espírito, não vão poder entrar no reino de Deus. O que significa isso para a gente? Significa que eu preciso nascer, eu preciso ter o conhecimento e preciso ter a pessoa do Espírito Santo. Teologia sem Espírito Santo não funciona. Não funciona. A teologia, que é o estudo de Deus, só vai funcionar se o Espírito Santo vier em nossas vidas. Então ele diz assim: olha, você tem a lei, você tem o conhecimento, mas você não tem o poder do Espírito Santo. Porque segundo a Bíblia, quem convence o homem da justiça, do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. É ele que convence o homem. O que nós aqui fazemos com os pastores, como você faz, você vai falar com alguém, é somente trazer um conhecimento. Mas quem vai fazer a obra na vida daquelas pessoas é o Espírito Santo. Não há de ninguém. Não adianta você orar se você não tem o Espírito Santo. Uma vez Jesus disse isso, né? Que pedi e dá-se-vos-ás. Se você pedir, o Senhor vai dar o Espírito Santo. Então ele está falando que toda oração tem que ter a presença do Espírito Santo constantemente nas nossas vidas. Porque se não existir isso, amados, não vai. Observe uma coisa. O que ele fala aqui? Quem nasce da carne é carne. Então, o que eu sei, né, que eu nasci da carne, eu nasci da minha mãe, por exemplo, né? Então, tudo que eu sei é o que ela me ensinou, o que ela passou para mim. E olha que, na época, irmãos, minha mãe era taxativa, né? Ela abria a Bíblia assim e falava assim: olha,
O mundo terminou com água, agora vai terminar em fogo. Aí isso trouxe, sabe, um medo pra gente, né? Eu sempre falo isso pros irmãos, né? Quando trovoava, lembra disso, Leninha? Quando trovoava, eu ficava, eu e a Leninha, não, com medo, né? Com medo porque eu pensava assim, ó, agora vai vir o fogo mesmo, agora vai descer o fogo, vai acabar com tudo, né? Mas isso foi bom, que trouxe temor pra gente, né? De alguma forma foi bom. Então, vejamos aqui, amado, a importância do nascimento de novo. O que diz a Bíblia? O que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que faz tudo novo. Isso quer dizer que eu, para ser nova criatura, para eu nascer de novo, eu preciso estar em Cristo. Meus pensamentos, as minhas palavras, todas as minhas atitudes, tudo que eu venha a ser, deve ser tudo originado na pessoa de Cristo. O padrão é Ele. Eu tenho que olhar para Cristo. O autor dos Hebreus fala que eu tenho que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que agora é a nossa visão. Quando nós perdemos a referência, que é Cristo, nós perdemos a espiritualidade. A espiritualidade está ligada juntamente com Cristo. E porque Paulo disse que estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, e Cristo vive em mim. Por que ele falou isso? Ele falou porque a única maneira de eu poder nascer de novo, eu tenho que morrer. Quem morre, nasce de novo. Entendeu? As pessoas não querem morrer. O que significa morrer, pastor? Vou explicar em rápida palavra que o tempo não permite. Por exemplo, eu vou perguntar para os irmãos, uma pessoa morta, ela reclama? Sim ou não? Já viu um morto reclamar? Eu não gostei de safrão, não. Por favor, tira essa flor daqui. Imagina que ele vai correr, né? Já viu um morto reclamar? Ninguém reclama. Já viu um morto murmurar? Não. Um morto não faz nada disso. É esse padrão que Deus está ensinando para a gente. Eu morri, então eu não tenho mais nada mais para reclamar mais. A minha vida não mais pertence a mim, ela pertence a Deus. Olha o que diz, Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3. Se vocês que ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde está Cristo assentado, busque, e você vai pensar nas coisas que são do alto, porque vocês morreram e as vossas vidas estão ocultas com Deus, com Cristo Jesus. Mudou a história nossa. A história muda. Nascer de novo é você começar tudo de novo. As pessoas querem saber tudo, querem saber demais, sem saber que deva saber. Tem uma coisa que, eu botei aqui o versículo aqui, Hebreus 5,14. Eu escrevi ele aqui porque eu quero ler ele com muito, para que os irmãos entendam. Olha só. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hoje parece que nós vivemos um mundo que as pessoas estão querendo ser madura antes da hora, madura precocemente. Isso fala da juventude, que quer ser adulta, aonde não tem que ser adulta. O que aqui está explicando para a gente? Você tem condições de você suportar. O pastor falou aqui uma coisa, que hoje o culto está todo dentro desse conjunto, né? Quando ele falou lá sobre o capítulo 3 de 1 Timóteo, quem deseja o episcopado, eu quero. Hoje mesmo me abordou uma irmã no meio da rua e disse, pastor, eu não aguento mais ser pastora. Aí ela foi minha ovelha, né? Eu ensinei muito isso para ela. E falei assim, olha, eu te avisei sobre isso. Você não foi enganada para lá, não. Eu sentei contigo, te avisei que esse negócio não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque hoje tem pessoas, sabe, querendo se amadurecer muito rápido e não consegue absorver o alimento sólido. Porque não quer ser mais criança? Criança come o quê?
come leite, né? Leite, não é leite mesmo? Adulto, come carne. Pega lá um recém-nascido, irmão, dá carne para essa criança. Ela vai aguentar? É o que está acontecendo hoje, com a juventude nossa hoje, e com as pessoas que estão vindo para a igreja e já querem achar que tem que ser alguma coisa. Não é simples não, amado. Quem deseja episcopado, o pastor aqui deixou para você ler em casa, 1 Timóteo capítulo 3. Então você vai ler em casa. E ali começa a lista, começa o negócio a pegar fogo. Paulo começa a dizer para Timóteo, agora tem que ser assim, Timóteo. É assim, é assim, é assim, é assim. Está disposto a aguentar as batalhas? Você jovens, está aqui hoje, vou aproveitar que tem aqui alguns jovens aqui, inclusive eu, e o pastor, né, que estamos jovens. Aí o pastor somos jovens, pastor, não somos pastor. Vamos lá. Vocês têm condições hoje de aguentar uma vida adulta? Segurar o rojão da vida adulta? Nem imagino o que é a vida adulta, né? Aí vem outro problema, né, Silvio? Eu quero ser adulto, né? Tem pessoas que ficam contando nos dedos para chegar a 18 anos, né? 16, 17. O ano que vem eu vou fazer 18 anos. Minha mãe não mais manda em mim, meu pai não mais manda em mim. Lá em casa eu dizia, deixa ele seguir o caminho. Não demorou muito tempo, começou a voltar e pedir misericórdia. Porque não aguenta, amados. Não aguenta. Detalhe. E nós, como pais, temos a obrigação de dizer assim, vai. Ó, você agora é adulto, né? Então, adulto não precisa mais de leite de mamãe. De papai, não precisa mais do papai tratar, não precisa mais, né? E a mesma coisa na igreja hoje. Tem quantas pessoas se desviam porque não conseguem suportar o peso da responsabilidade que é posta sobre nossos ombros, sem que nós viemos estar preparados para isso. Vou ler o texto novamente, irmãos. Olha lá. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para quê? Pela prática, não é teoria não, amados. A teoria diz que eu vou alugar uma casa, a teoria diz que eu vou abrir uma igreja, a teoria diz que eu quero um cargo na igreja, a teoria vai dizer que eu quero mesmo ser um pastor. A teoria tudo diz isso. Aí tem as suas faculdades exercitadas, aí vem o exercício. Você sabe que para você ser um bom atleta, você precisa treinar. É isso mesmo? Já viu um atleta sem treinar? Não vai conseguir, porque o treinamento vai dar qualidade para ele. Eu não entendo muita coisa, o pastor entende mais do que eu, né? Eu entendo muito pouco disso. Mas vai dar mais qualidade para ele, não é assim mesmo, pastor? Treinamento? E assim somos nós. Davi, amados, foi ungido rei de Israel. Lá na casa de Jessé, tinha ali os seus 16, 17 anos, aproximadamente. Era um garotinho, uma criança. Aí depois, ele era um bom músico. Aí soube lá que Saul estava meio cheio do demônio. Aí levaram Davi para lá. Davi tocou a sua harpinha, o demônio saiu do Saul. Ele ficou liberto. Aí as portas do palácio real abriu para Davi. Davi pensou, agora o negócio vai ficar bom. Aí ele vence Golias. Aí olha a pergunta de Davi para as pessoas lá. O que o rei vai dar para quem derrotar o gigante? Primeiramente, a casa do seu pai vai ser isenta de imposto. Opa, vou ajudar a minha família. E mais o quê? Ele vai dar a filha dele mais bonita para você casar com ele. Davi pensou, opa, agora eu vou ser rei, porque eu vou casar com a filha do homem. Ele depois eu vou suceder ele. Aí, olha só, a unção, olha só, Davi, a unção agora casando com a filha do rei, vou vencer o Golias, porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Mas não, ele venceu Golias. E depois disso, a vida de Davi
numa linguagem aí, bem assim, chula, né? Virou um inferno, né? A vida dele ficou difícil. Ficou complicada. E ele teve que passar ali os seus mais de 10 anos fugindo de Saul. E só foi assumir o reinado depois desses anos todos, quando Saul morreu. Você está entendendo, amados? Não é simples assim, não. A vida nossa não é assim, né? Isso não toca de mágica, né? Eu louvo muito a Deus, amados, pela minha criação. Está aqui minha mãe. Eu louvo a Deus, por isso que eu oro muito para essa mulher. Hoje eu falei assim, olha, eu espero que eu morra primeiro para depois ela morrer, porque eu não vou poder, né? Fica legal assim, né? Eu não preciso ficar vendo essas coisas, né? Brincadeira. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu com 18 anos, eu com 15 anos, 18 anos. A minha primeira namorada foi com 18 anos. Mesmo assim, porque ela deu em cima de mim. Porque se fosse assim, eu nem namorava ela também, não. Né? Você tem ideia? 18 anos. A minha vida era viver brincando. Infância. Está aqui o Marcos, que pegou um pouco da minha infância aqui, da nossa infância, né, Marcos? A gente vivia assim e vivimos felizes. E hoje, sabe, as pessoas querem se amadurecer rápido demais. E isso é prejudicial até para a mente da juventude. Isso vai estragar. Está estragando a juventude com isso. Essa mentalidade precoce de querer ser adulto muito rápido. E nós, dentro da igreja, precisamos aprender a deixar que Deus nos conduza. Olha o que diz aqui o versículo 8. O vento sopra para aonde quer. E não sabe para onde ele vem. E nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não toma suas decisões próprias. Ele é guiado pelo Espírito. Você não vê uma folhinha no chão? O vento sopra. Só vai lá, vem a folhinha para cá, a folhinha para cá. Alguém já viu o vento aqui? Já? Ninguém viu o vento, né? Se alguém viu, por favor, eu vou pedir ao Senhor para Deus abençoar mais a sua vida. Então, ninguém viu vento, ninguém vê vento. Ninguém vê o Espírito Santo, mas ele está atuando, ele quer te conduzir. Ele quer te guiar de acordo com a vontade de Deus. Se nós obedecermos a sua ação, eu tenho certeza, amados, que nós vamos alcançar muitas coisas para Deus nessa terra. O mundo está aí fora, aguardando que nós viemos tomar essa posição. Nós viemos acordar. E eles olhar para mim, olhar para a gente como olhou para Jesus, que viu que tinha alguma coisa diferente nele. E com certeza, é isso que vai atrair as pessoas para a igreja. Infelizmente, em alguns casos aí, não é assim que funciona. Em vez de atrair, estão mais afastando as pessoas mais e mais das igrejas. Isso é muito triste. Mas nessa noite, eu creio que tanto a mensagem que foi falada, trazida pelo pastor, pela minha mãe, pela nossa irmã Rosilene, deu para poder nós entendermos o que Deus quer conosco para nossas vidas. Amém?